Acolhemos com gratidão, com alegria, todos os irmãos, todas as irmãs que vieram participar desta celebração do Dia do Senhor. Hoje é domingo, Dia do Senhor, dia dedicado a Ele, e por isso nós estamos aqui. Sejam bem-vindos, irmãos, irmãs, todos vocês que vieram para conosco adorarem a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos vocês. Acolhemos também aqueles irmãos e irmãs que estão participando conosco do culto, mesmo à distância, acompanhando esta celebração pela internet. Nós também os acolhemos com alegria e esperamos que em oportunidade próxima vocês possam estar aqui conosco no templo. Vamos todos ficar em pé. Convite à adoração. Adoremos a Deus no Espírito. Gloriemo-nos em Cristo Jesus. Cantemos o hino 382. Jerusalém, pois só
Santo Espírito Criador, no princípio paiaste sobre as águas. Do teu sopro toda a criação recebe o fôlego da vida. Sem ti, todo ser vivente se reduz a pó. Venha a nós, Espírito Santo Criador. Santo Espírito, poder de Deus, vieste como fogo sobre os discípulos de Jesus. Desataste as bocas para proclamarem os grandes feitos de Deus. Venha a nós, Espírito Santo, poder de Deus. Santo Espírito santificador em Cristo tu nos criaste como filhos e filhas de Deus. Tu nos transformas em templos vivos da tua presença. Tu oras por nós pedindo a Deus em nosso favor. Venha a nós, Espírito Santo, santificar. Santo Espírito, doador da vida, tu vivificas, diriges e santificas a igreja que criaste. Tu nos concede dons para que o corpo de Cristo cresça e se desenvolva por meio do amor e para que a criação inteira venha a ser o que tu queres. Venha a nós, Espírito Santo, doador da vida, lava nossos pecados, desce como chuva sobre nossa vida seca e empoeirada. Sara nosso espírito ferido, dobra nossa dureza de coração, guia nossos pés errantes. Congregação pode sentar. Geralmente momentos de confissão de pecados silenciosos. Vamos orar a Deus pedindo perdão dos nossos pecados. Depois de alguns momentos ouviremos um canto coral. Vamos receber a palavra da graça, a segurança do perdão que temos da parte de Deus em Cristo Jesus. O amor de Deus
é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Irmãos e irmãs, louvemos a Deus pelo seu perdão, o perdão que temos recebido em Cristo Jesus. Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Então podemos, com alegria, com gratidão, louvá-lo de todo o coração. Eu vou aproveitar e já chamar as crianças. A gente vai orar pelas crianças logo mais. Vou pedir que elas venham, as crianças que estão conosco, que venham aqui à frente, e nós vamos cantar, a congregação em pé, as crianças aqui à frente. Vamos cantar o cântico 71 do Inário. Hoje é tempo de louvar a Deus. Querido eterno Deus, na tua presença, Senhor, nos colocamos nesta manhã muito agradecidos ao Pai, porque temos crianças no nosso meio, Pai. Que o Senhor possa derramar ricas bênçãos sobre a vidinha delas, que elas possam crescer e se desenvolver, e sempre com muita vontade de estar na casa do Senhor. Que nós, adultos, possamos ser sempre referência para elas, estar sempre aqui na tua casa, Senhor, te conhecendo, te louvando, te agradecendo o nome. Que elas possam estar sempre muito felizes ao nosso lado, ó Pai, e ser também inspiração para nós, ó Pai, nos tornarmos como crianças, ó Pai, para te agradar. Abençoa-nos nesta manhã, prepara-nos, Senhor, para ouvir a tua palavra e que possamos estar sempre cheios de ti. Abençoa-nos, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. A congregação pode assentar, as crianças vão descer com a professora Bárbara, que preparou a aula, preparou a mensagem para elas. Então podem acompanhar a professora Bárbara. Preparando para a liturgia da palavra.
Vamos fazer a oração por iluminação de forma cantada. Vamos cantar a primeira estrofe do hino número 35. A primeira leitura na Sagrada Escritura é extraída do livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Leremos do verso 1 até o verso de número 21. Mesmo assentados com toda a reverência diante da palavra de Deus, nós vamos ouvir, vamos receber esta porção da Sagrada Escritura, capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos, até o verso 21. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus temente a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia, próxima a Cirene. Visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então, Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção: estes homens não estão bêbados, como
vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Palavras do Senhor. Vamos cantar a segunda estrofe do hino. Por ele transitam os navios e o Leviatã que formaste para nele brincar. Todos esperam de ti e desejam correr ao seu reino. Se lhes dás, eles o recolhem. Se abres a mão, eles se fartam de vez. Se escondes o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Que a glória do Senhor dure para sempre. Exalte o Senhor por suas obras. Com só olhar para a terra, ele a faz tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhe agradável a minha meditação, eu
epístola é aquela escrita por Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Leremos a segunda parte do versículo 3 até o 13. 1 Coríntios, capítulo 12, a segunda parte do verso 3 até o versículo 13. Vamos receber esta porção da palavra de Deus e depois cantaremos a terceira estrofe do hino. Um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disse, por que não sou a mão, não pertence ao corpo, nem por isso deixe de fazer parte do corpo. Perdão, pessoal. Eu me enganei aqui ao ler aqui a outro pedaço da parte. A ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons para o Espírito, é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de afirmação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outros, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. A ele se distribui individualmente, ainda um como quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo todos nós somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos foi dado beber de um único Espírito. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Graças
versículo 37 até o 39. Para essa leitura, nós vamos ficar em pé em reverência ao Evangelho. E depois da leitura, responderemos todos cantando a última estrofe do hino. Jesus, a fonte da água viva. No último dia, grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Palavras do Senhor. No último domingo, celebramos a ascensão do Senhor Jesus ao céu. Foi o domingo da ascensão. Hoje, domingo de Pentecostes, celebramos o envio do Espírito Santo sobre a Igreja. E como se pode notar, existe uma íntima relação entre um evento e o outro. Porque Jesus subiu ao céu, o Espírito Santo desceu do céu. Porque Jesus subiu, o Espírito desceu. Neste domingo de Pentecostes, recordamos o cumprimento da promessa fundamental do Senhor Jesus, a promessa de nos enviar o Consolador. Ele prometeu e cumpriu. Não nos deixou sozinhos no mundo, mas para nós enviou o Espírito Santo. No início do livro de Atos dos Apóstolos, podemos ver que, imediatamente antes de subir ao céu, o Senhor ressurreto diz aos seus discípulos que os mesmos devem permanecer na cidade de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder, ao descer sobre eles o Espírito Santo. Esse revestimento de poder acontece justamente no dia de Pentecostes, como lemos no capítulo 2 de Atos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre os discípulos reunidos em Jerusalém no dia de Pentecostes
E o texto sagrado nos informa com clareza: todos ficaram cheios do Espírito Santo. É esta a expressão que eu quero tomar para a nossa edificação, a nossa reflexão, nesta hora de meditação da Palavra de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Nós precisamos ser pessoas cheias do Espírito Santo. Mas o que significa isso? O que significa ser cheio do Espírito Santo? Em primeiro lugar, convém olhar para Jesus. O nascimento do Senhor Jesus, o ministério do Senhor Jesus, a vida do Senhor Jesus, nos ensinam o que significa ser cheio do Espírito Santo. A Sagrada Escritura relata que o nascimento de Jesus, na realidade, foi um milagre. Maria, sua mãe, o concebeu sendo ainda virgem, não tendo contato com José, seu futuro marido. Tudo fazia parte do plano de Deus. O evangelista Lucas registra quais foram as palavras do anjo Gabriel na sua visitação e anunciação àquela jovem camponesa: o Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Como nós afirmamos no credo, Jesus foi concebido por obra do Espírito Santo. Jesus é fruto do Espírito no ventre de Maria. É Filho de Deus desde a sua concepção e de seu nascimento. Todavia, para além dessa geração, desse nascimento miraculosos por obra do Espírito Divino, Jesus é alguém que tem a plenitude do Espírito em sua vida e ministério. Todos os evangelistas dão testemunho de que, por ocasião do seu batismo por João Batista, lá no Rio Jordão, Jesus recebeu a unção do Espírito Santo. Enquanto era batizado com água por João, Jesus era também batizado pelo Pai com o Espírito. Naquela hora, o céu se abriu, o Espírito desceu sobre Jesus em formato corpóreo de uma pomba, e do meio da nuvem ouviu-se a voz do Pai dizendo: você é o meu Filho amado, em você me agrado. Jesus não apenas nasceu por obra do Espírito Santo, mas em seu batismo foi ungido pelo Espírito Santo, como está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galileia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Esse mesmo Jesus, nosso Senhor, certa feita, logo no início de seu ministério, ele entrou na sinagoga de Nazaré
tomou o livro do profeta Isaías e leu perante o povo reunido: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Concebido pelo poder do Espírito, ungido com o poder do Espírito, foi assim a vida do Senhor Jesus, cheio do Espírito, viveu para servir, para realizar as obras de Deus. Cheio do Espírito, Jesus pregou. Cheio do Espírito, Jesus ensinou. Cheio do Espírito, Jesus curou. Cheio do Espírito, Jesus realizou sinais e milagres. Cheio do Espírito, Jesus enfrentou o inimigo. Cheio do Espírito, Jesus caminhou para a morte de cruz, para a nossa salvação. Se desejamos aprender o que significa ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, precisamos olhar para Jesus, aprender com Jesus, olhando para a sua vida, do nascimento até a sua morte e ressurreição, olhando para o seu ministério, para as coisas que Jesus fez, podemos de fato saber o que significa possuir a plenitude do Espírito de Deus. Antes de enfrentar a morte, a cruz, Jesus, em seu discurso de despedida, em sua última ceia com os discípulos, prometeu a eles que não os deixaria sozinhos, mas que enviaria para eles o Consolador. Ele disse: não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Isto significa que, ao enviar o Espírito Santo, Jesus mesmo volta para os seus discípulos. Ou, em outras palavras, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus mesmo. O Espírito Santo é Cristo presente na nossa vida de uma nova maneira. Nesse sentido, irmãos, irmãs, estar cheio do Espírito é a mesma coisa que estar cheio, estar pleno de Jesus Cristo mesmo na nossa vida. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, escreveu que o cristão é aquele que está cheio da presença de Cristo, pleno da presença do Espírito. Paulo escreveu aos Coríntios que nós somos o santuário do Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita, ele deve habitar em nós. E não apenas habitar em nós, mas encher-nos, preencher a nossa vida, o nosso coração. Como escreve o apóstolo aos Efésios: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Esse encher-se, plenificar-se do Espírito Santo, deve ser uma característica na vida de todo cristão. Não é à toa que encontramos alguns personagens do Novo Testamento, especialmente aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que são
particularmente identificados, exatamente por serem pessoas cheias do Espírito Santo. Por exemplo, ao pregar às autoridades do sinédrio judaico, Pedro estava cheio do Espírito Santo. Atos 4:8. O primeiro diácono da igreja, Estevão, é apresentado como sendo o homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos 6:5. Após a sua conversão, a partir do encontro com o Senhor Jesus na estrada de Damasco, o apóstolo Paulo, anteriormente chamado Saulo de Tarso, ele é enviado cego até a casa do irmão Ananias, que ora por ele, impõe as mãos sobre ele, e a partir daquele momento, Paulo se torna um homem cheio do Espírito Santo. Atos 9:17. Barnabé, também ele, apóstolo em Antioquia, é chamado homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Atos 11:24. Como vemos, irmãos e irmãs, o cristão é alguém que tem e que busca continuamente ter a plenitude do Espírito. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo muito bem descreveu em que consiste concretamente essa plenitude, esse estar cheio do Espírito de Deus. Paulo escreve aos cristãos da Galácia dizendo que os que vivem no Espírito de Deus, os que possuem a plenitude do Espírito Santo, estes andam no Espírito e produzem o fruto do Espírito. Fruto este que se opõe às obras da carne. Que fruto é esse que o Espírito Santo produz na vida dos filhos de Deus? O apóstolo nos revela. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se queremos reconhecer se há plenitude do Espírito na vida de uma pessoa, devemos buscar encontrar nela essas virtudes, o fruto do Espírito. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela cujos relacionamentos são marcados pelo amor, não pelo ódio, ou pela violência, ou por ressentimentos, ou por mágoas. A pessoa cheia do Espírito Santo é alegre. Apesar das lutas e dos desafios da vida, ela possui uma alegria que é dada por Deus. Alegria, fruto da presença de Deus na sua vida. Alegria que ninguém, nem nada pode arrancar. A pessoa cheia do Espírito Santo tem paz. Tal pessoa não vive atormentada, amedrontada, porque possui a paz que o mundo não pode dar, a paz que é uma obra divina na sua vida. A pessoa cheia do Espírito Santo é longânime, ou seja, paciente. Não vive com o pavio curto, não vive pressionada pela impaciência, pela intolerância ou pela ira, não. A pessoa cheia do Espírito Santo é benigna, é boa. Ternura, gentileza, cordialidade, compaixão fazem parte do seu repertório comportamental.
A pessoa cheia do Espírito Santo é pessoa de fé, fiel a Deus, fiel a Cristo, fiel ao próximo. Ela confia e ela é confiável, tem fé e é digna de crédito. A pessoa cheia do Espírito Santo é mansa. Ser manso não é ser fraco, mas sim possuir controle sobre a sua força. Mansidão combina com humildade, bondade, autocontrole. A pessoa cheia do Espírito Santo possui domínio próprio. Controla seu temperamento, controla suas atitudes, controla seus pensamentos, controla seus desejos, controla seus impulsos. Não é pessoa destemperada, desequilibrada ou descontrolada. Precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos buscar e desenvolver constantemente em nossas vidas essas virtudes que compõem o fruto do Espírito e que, na realidade, são as características presentes na vida, no ministério do próprio Senhor Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio dessas virtudes que eram as virtudes do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, no final da sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele escreve assim: não apaguem o Espírito, não extinguam o Espírito, não apaguem o Espírito. Paulo utiliza aqui uma metáfora, um símbolo para tratar do Espírito Santo. Nessa linguagem simbólica de Paulo, o Espírito é como uma chama de fogo sempre acesa no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Como lemos, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos de Jesus em Jerusalém e foram vistas línguas como de fogo pousando sobre cada um deles, chamas ardentes sobre as suas cabeças. Contudo, o apóstolo considera a possibilidade de essa chama, essa língua de fogo, se apagar. Evidentemente, Paulo não deseja que isso aconteça. Paulo deseja que a chama do Espírito não se apague nunca na nossa vida. Mas ele sabe da possibilidade de se extinguir esse fogo divino dentro de nós. Isso é possível. Numa prédica, o conhecido pastor presbiteriano, reverendo Hernandes Dias Lopes, comentando exatamente esse versículo da Sagrada Escritura, não apaguem o Espírito, não extingueis, não apagueis, não extingais o Espírito. Ele lembra que uma maneira de se extinguir, de se apagar o fogo, é exatamente retirando o combustível. Sem combustível não há combustão, logo não há fogo, nem chama, nem calor. Qual seria, ou quais seriam os combustíveis para mantermos sempre acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas? Se desejamos ser cheios do Espírito Santo, e mais do que isso, se desejamos mantermos-nos cheios desse Espírito, precisamos ler a Bíblia,
Não existe pessoa cheia do Espírito sem contato com a palavra de Deus, sem ler a palavra, sem estudar a palavra, sem ouvir a pregação da palavra, sem meditar na palavra. Se desejamos ser preenchidos pelo Espírito Santo, precisamos nos alimentar do sacramento da igreja, nos alimentar do alimento espiritual da Santa Ceia do Senhor, receber o sustento, a nutrição na mesa da palavra, mas também na mesa da Eucaristia. Se desejamos a plenitude do Espírito Santo, precisamos viver uma vida de oração. Não existe pessoa cheia do Espírito sem contato, sem comunhão, sem diálogo com Deus em oração. Não momentos de oração, uma vida de oração. Se desejamos nos manter cheios do Espírito Santo, precisamos participar da vida da igreja. Não existe pessoa plena do Espírito sem vida comunitária, sem comunhão fraterna com os irmãos e as irmãs, sem participação no culto, na escola dominical, nos estudos bíblicos, nos ministérios da igreja, na vida, nas atividades da igreja. Sem combustível não há combustão. Como poderemos manter acesa a chama do Espírito Santo em nossas vidas? Precisamos viver uma vida verdadeiramente cristã, vida de amor, de serviço, imitando a Jesus Cristo em tudo, buscando comunhão com Deus e com os irmãos na fé. Neste domingo de Pentecostes, o Senhor Jesus mais uma vez sopra sobre nós o seu sopro e diz: recebam o Espírito Santo. Recebam o Espírito Santo. Neste domingo em que encerramos o ciclo pascal, mais uma vez recordamos que sobre a igreja, sobre os discípulos de Jesus, o Pai enviou poder para que todos ficassem plenos, cheios, fossem sempre cheios do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida assim, uma vida abundante, uma vida de plenitude, uma vida que faça sentido, uma vida cheia de significado, uma vida plena, cheia da presença do Espírito Santo, que outro Espírito não é, senão o Espírito de Jesus. Que Ele, o Senhor, assim nos ajude. Amém. Em resposta à palavra de Deus, nós vamos ouvir o cântico e depois nos colocaremos em pé. Depois do cântico, ficaremos em pé para a afirmação de fé.
Espírito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser como o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e encarnou o Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, cumprindo as Escrituras, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai, virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, do Senhor, do doador da vida, que procede do Pai e do Filho, o qual, juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. A igreja pode sentar. Esse é um momento de intercessão. Nós vamos guardar alguns instantes para orar em favor dos irmãos e das irmãs que estão mais carentes da graça de Deus. Temos uma lista enorme de motivos de oração, pedidos de oração aqui no nosso informativo. Vamos orar em favor dos enfermos, em favor dos enlutados, aqueles que têm seus corações abatidos, desesperançados, aqueles que enfrentam problemas variados, dificuldades, crises, desafios nas suas vidas. Esse é o momento para nós orarmos, intercedendo e também suplicando em favor de nós mesmos, em favor da igreja. Hoje nós estamos encerrando a semana de oração pela unidade dos cristãos. Estamos encerrando também na nossa denominação a semana de oração de Pentecostes. Vamos orar para que haja sempre e cada vez mais a unidade do Espírito Santo entre nós, de forma particular na nossa denominação. Aproveito para colocar também como motivo especial de intercessão, acabou de ser proclamada, né, na nossa denominação a chapa que foi eleita para ser a nova diretoria da Assembleia Geral da IPI do Brasil. É a chapa encabeçada, né, na condição de presidente do reverendo Sérgio Gini, a chapa Renove, né, a chapa nova que se apresentou concorrendo nessa eleição. Essa chapa vai ser empossada, né? Essa nova diretoria vai ser empossada na próxima reunião da Assembleia Geral, reunião ordinária, que vai acontecer no dia 31 de julho. Então, até lá, nós devemos cobrir estes irmãos, essa nova diretoria eleita, com as nossas orações. Vamos acompanhar e sustentar aqueles que se apresentam para o trabalho da igreja com as nossas orações. Por alguns instantes, em silêncio,
Nós vamos orar colocando estes motivos e aqueles motivos que nós trouxemos hoje no nosso coração. Oremos por alguns instantes e depois de alguns instantes de oração silenciosa, de intercessão, de súplica, nós vamos ouvir o cântico, o solo que será entoado pelo presbítero João. Vamos consagrar a Deus as nossas vidas, as nossas ofertas, os nossos dízimos, o mantimento para o trabalho diaconal da igreja, nossos dons, nossos talentos. Somos convidados nesta hora a dedicarmos o nosso coração no altar do Senhor. Eu convido a igreja para ficar em pé. Nós cantaremos a primeira e a segunda estrofes do hino.
Aqueles que trouxeram suas ofertas e quiserem trazê-las à frente, para colocar aqui à frente, nós convidamos os irmãos e as irmãs para que façam isso. Aqueles que já ofertaram durante a semana, nós os convidamos para que neste momento consagrem ao Senhor aquilo que já foi transferido, aquilo que já foi depositado na conta da igreja. Cantemos primeira e segunda estrofes. Louvado sejas, ó Deus, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado, pela tua providência, pela tua graça sobre as nossas vidas. Graças te damos nesta hora, Senhor, pelo dom da vida, pela dádiva da saúde, pelo trabalho, pelo sustento material, pela família, pelos pais, pelos filhos, pelos cônjuges, pelos estudos, pela igreja. Ah, Senhor, muito obrigado por tantas bênçãos, por tão variadas dádivas com as quais o Senhor nos agracia na nossa vida pessoal, na nossa família, na nossa casa, na nossa igreja. Muito obrigado. Recebe agora a nossa gratidão, o nosso louvor e também, Senhor, de forma especial, os nossos dízimos, as nossas ofertas materiais, os mantimentos para o trabalho diaconal, o serviço social da igreja, nossos dons, nossos talentos, a nossa disposição para o teu serviço. Dedicamos a Ti, no teu altar, os nossos corações. Recebe, ó Deus, abençoa tudo isto que trazemos até o teu altar nesta hora, nesta manhã, e transforma, e multiplica, e faz abundante, Senhor, estas ofertas, para que haja sempre em abundância na tua casa, para o teu serviço, para a manifestação da tua graça para aqueles que mais precisam, para a pregação do teu evangelho aqui neste lugar. Nós oramos assim agradecidos, tudo dedicando ao Senhor e à honra e à glória do teu santo nome, por Cristo Jesus.
Amém. Vamos cantar a última estrofe. Irmãos e irmãs, esta é a mesa do Senhor e o nosso Salvador convida todos aqueles que nele creem para participarem desta refeição espiritual que Ele mesmo preparou para nós nesta manhã. A mesa é do Senhor, o convite é dele também para nós. Todos os batizados com água em nome da Trindade, todos os que têm a Jesus como Senhor, como Salvador da sua vida, todos os que estão em paz, em comunhão com Deus e com a Igreja, todos os que se sentem carentes da graça, do amor de Deus, são convidados, são bem-vindos a esta mesa de comunhão. Nós vamos orar a oração eucarística, fazer como o Senhor Jesus fez naquela última Páscoa com os seus discípulos, antes de partir o pão e de distribuir o cálice. Ele rendeu graças ao Pai, ele proferiu a bênção sobre os alimentos e depois eles participaram daquela comunhão. Eu vou pedir mais uma vez à congregação para ficarmos em pé para esta oração. O Senhor Deus está conosco. Deus está aqui na presença do seu Filho. Elevemos nossos corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças ao Senhor. Assim fazê-lo é digno e justo. Bendito és tu, ó Pai Todo-Poderoso. Tu és digno de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas. Por tua vontade elas foram criadas e existem. Graças te damos, porque nos fizeste a tua própria imagem, para vivermos em amor, compartilhando as dádivas da tua criação uns com os outros. Pai nosso, em tudo que fazes, a glória e a beleza. Agradecemos-te porque quando caímos no pecado, tu não nos abandonaste, mas com terno amor nos enviaste teu Filho. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou de nossos pecados. A Jesus Cristo seja dada a glória e o poder para todos sempre. Nós te rendemos graças, ó Pai eterno, porque em Cristo tu nos reuniste em um só corpo, a Igreja, para glorificar-te e servir-te para sempre.
Como é maravilhosa a tua graça, ó Deus, que tu nos deste com tanta fartura. Por tudo isso e por toda a tua bondade conosco, damos-te graças, juntamente com toda a família de Deus, nos céus e na terra, dizendo: Santo, 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 Senhor Deus do universo, céus e terra estão cheios da tua glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Bendito és tu, Senhor Jesus, porque antes de padecer e morrer, tu instituíste este sacramento do teu corpo e sangue, ordenando-nos a perpetuá-lo como o memorial contínuo da tua morte e sacrifício, até que venhas no esplendor do teu reino. Em grata obediência ao teu mando, celebramos esta ceia. Louvamos-te, ó Cristo. Morrendo, destruíste a nossa morte, ressuscitando dos mortos, tu restauraste a nossa vida. Senhor Jesus, vem na tua glória. Bendito és tu, Espírito Santo de Deus, que habitas e atuas nos corações do teu povo. Abre os olhos de nossa fé, para vermos a Cristo, no nome divino, e nos atos realizados nesta mesa. Espírito purificador, Tira a dureza de nossos corações, para que sejamos capazes de produzir frutos dignos de alegria. Santo Espírito de alegria, Desperta em nós um santo prazer neste alimento espiritual, dado para crescermos na tua graça. Espírito de amor, Faz declarar em nós o amor de Deus, suscitando o nosso amor para o reino. Santo Espírito de unidade, Enche-nos do teu amor uns para com os outros e para todo o teu povo. Espírito de esperança, Seguro para nós a garantia da vida eterna prometida em Cristo. bendito és tu, ó Santa Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, um único Deus para sempre. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Na noite em que foi traído, o Senhor Jesus tomou o pão, deu graças como fizemos agora. Então, ele partiu o pão e, tendo partido, distribuiu. Deu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: tomem, comem. Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Comam dele todos. Façam isto em memória de mim. De igual modo, depois da ceia, o Senhor Jesus tomou o cálice com vinho. Ele ofereceu aos seus amigos, os seus discípulos, e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Tomem, bebam dele todos. Façam isto em minha memória todas as vezes que dele beberem.
enquanto nós entoamos o hino 312, os presbíteros da igreja distribuirão os elementos da Santa Ceia do Senhor. Nós vamos receber estes elementos, segurá-los conosco até que todos sejam servidos. E depois que todos forem servidos, aí sim participaremos juntos, em comunhão com Deus e com os irmãos. Louvemos ao Senhor. Se algum irmão ou irmã foi omitido na distribuição do cálice, dos elementos, as crianças que não receberam, eu peço que venham aqui à frente. Todas as vezes que vocês comerem deste pão, todas as vezes que beberem deste cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha de novo. Vamos participar desta comunhão com Deus e com os irmãos.
Graças te damos, Senhor, por esta hora bendita em que pudemos ouvir a Tua palavra e participar desta mesa. Graças te damos pelo alimento espiritual que é Jesus Cristo na nossa vida. Graças te damos pelo alimento que é a presença do Teu Santo Espírito na nossa vida. Assim alimentados, nós te pedimos, ajuda-nos, Senhor, para que ao sairmos daqui, possamos dar bom testemunho do Teu Evangelho neste mundo carente da Tua Palavra. E que, através da nossa vida, outras pessoas sintam a Tua presença neste mundo. Por Cristo Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus abençoe o nosso coração, a nossa vida. Agora que ouvimos a palavra de Deus e nos alimentamos desse sacramento da Santa Ceia do Senhor, que haja paz no nosso coração. Vamos saudar o irmão, cumprimentar a irmã com a paz do Senhor. Oração divina. O vento do Espírito nos desafia para as mudanças. Deus poderoso, dá-nos coragem para te responder. O fogo do Espírito nos chama a ter paixão pelo reino de Deus. Senhor, aquece-nos e dá-nos a tua energia. O sopro do Espírito nos oferece vida nova. Pai, permite que possamos receber e viver o Evangelho no mundo. Num mundo onde existem divisões e as famílias se desintegram. Que possamos viver em comunidade e ser uma só família. Num mundo dominado pelo absurdo e pelo vazio. Ajuda-nos a trazer sentido e esperança. Conduze-nos, ó Espírito de Deus, em alegria e fé, em verdade e liberdade. Para que possamos te seguir por caminhos conhecidos e desconhecidos. Amém. Nós vamos entoar o cântico que está transcrito na nossa ordem litúrgica. Nós vamos cantar uma vez, os irmãos que não recordam, cantam a segunda vez com a gente, tá bom? Primeiro, Espírito de Deus toma conta de mim, e depois, Espírito de Deus toma conta de nós. Espírito de
dia de Deus os inspire, que a paz de Deus os envolva e que a coragem de Deus os sustente, e que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre vocês, irmãos e irmãs, sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para sempre. Amém. Nossa gratidão a Deus, mais uma vez, pela presença, pela companhia, pela participação dos irmãos e das irmãs aqui nesta manhã. Todos os que vieram para celebrar esse culto de adoração a Deus, nós damos graças pela sua presença e participação, também aqueles que nos acompanharam pela internet. É bom saber que vocês estiveram aí conectados conosco, ligados conosco, numa só fé, num só Espírito. Irmãos, irmãs, não vamos deixar os boletins nos bancos, eles têm informações importantes para a vida da igreja. Eu quero reforçar aqui 2 avisos. O primeiro, o mais urgente, é que a partir do próximo domingo, teremos entrado no mês de junho, e os nossos horários, os horários das atividades da igreja serão novos. A partir do próximo domingo, escola dominical às 9 horas da manhã. Faremos a aula a partir das 9 até às 10 horas, mais ou menos. Faremos um intervalo e o culto começará na sequência, às 10 horas e 15 minutos. Então, a partir do próximo domingo, estes são os novos horários. 9 horas, escola dominical. 10 e 15, o culto de adoração a Deus. Venham participar. Venham logo às 9 horas para a escola dominical. Venham participar. O Conselho da Igreja pretende fazer essa experiência, desejando atender também expectativas, anseios da comunidade. Nós percebemos que pela manhã nós somos mais fortes. Então venham participar. Às 9 horas, aula da escola dominical. Às 10 e 15, o culto de adoração a Deus.
Agora em junho nós estamos nos aproximando do bazar de inverno, o bazar diaconal da igreja. Se você ainda não trouxe as suas doações, traga, não demore, né? Porque logo as irmãs diaconisas, os irmãos diáconos vão começar a organizar, né, as coisas para o bazar. Então, se você ainda não trouxe a sua doação, a sua colaboração, se apresse, traga nas próximas semanas, nos próximos dias, para que no dia 17 de junho, que é o sábado, o dia do bazar, nós tenhamos aqui um salão, as salas bem repletas, né, de roupas, cobertores, edredons, calçados, para oferecermos à comunidade do entorno da nossa igreja. Então, atenção aí à data do bazar de inverno. Um último recado aqui para as crianças. As crianças pintaram esses quadrinhos que estão aí nas janelas. Esses quadrinhos estão aí nas janelas há 50 dias, desde o início do tempo da Páscoa. Hoje, dia de Pentecostes, nós encerramos o tempo da Páscoa. Então, cada criança deve procurar aí qual foi o quadrinho que ela pintou e pode pegar e levar para casa. Agora você vai levar o seu quadrinho para casa, deixar lá num lugar bem especial da sua casa, para você sempre se lembrar da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Tá bom? Então as crianças não vão embora antes de pegar o seu quadrinho e levar para casa. Uma última palavra, irmãos, do conselho, né, para a igreja. Então, eu passo aqui ao presbítero João, vice-presidente do conselho. Especial para isso, todo o conselho está aqui na frente, reunido juntamente com o pastor, que é o presidente do conselho. O conselho da igreja anuncia que fez um convite para o pastorado da igreja a partir do ano de 2024. E o convite foi aceito. Será o pastor titular da nossa igreja, o reverendo Gessé Moraes de Araújo. Reverendo Gessé é filho desta igreja, da qual foi membro até o final do ano de 1979, quando formou-se bacharel em teologia no Seminário Teológico do Brasil, atual Fatima. Ele tem 70 anos de idade e 43 anos de ministério pastoral. É casado com Edna Auxiliadora Cardoso de Araújo há 43 anos. Tem 2 filhos e 3 netos. O reverendo Gessé é filho de 2 dos membros fundadores de nossa igreja, os irmãos Epaminondas Cândido de Araújo e a diaconisa Diva Moraes de Araújo. É irmão também da diaconisa Leila e cunhado do presbítero Wilson Cruz. Pastoreou 14 IPIs em São Paulo e em Minas Gerais. Foi presidente de presbitério e de sínodo, secretário de ação pastoral e diretor do jornal O Estandarte. Atualmente está em disponibilidade ativa no Presbitério Central Paulista, residindo em Ribeirão Preto, onde mora seu filho mais novo. Oremos pela nossa igreja e ofereçamos todo o suporte para o reverendo Emerson, que continua sendo nosso pastor titular e presidente do conselho da igreja durante todo este ano de 2023. Ao mesmo tempo, preparemos nossos corações para, a partir de 1º de janeiro de 2024, receber o novo pastor titular da igreja.
isso, irmãos. O Conselho da Igreja tomou a sua decisão e, pela graça de Deus, as coisas se encaminharam bem. Então, agora compete a nós, como comunidade de fé, irmãos e irmãs, compete a nós orarmos pela boa direção, pela direção do Espírito Santo para a vida da Igreja no decorrer deste ano ainda de 2023 e já pensando, né? Já olhando aí para o futuro, o ano de 2024. Nós contamos com as orações da Igreja, com as orações de todos os irmãos, todas as irmãs, pela vida da Igreja. Tá bom? Um domingo abençoado, uma semana abençoada a todos os irmãos, todas as irmãs. Vamos na paz do Senhor e que o Senhor nos acompanhe.